Olá, novamente estamos aqui para mais um bate-papo nessa sessão de Essências da Dermatologia para o Clínico. Nós vamos para um segundo bloco. Mais uma vez, declaração de conflito de interesse, não tenho nenhum, se eu citar algum produto aqui. A parte 1 está em outro vídeo, corticoterapia tópica e corticoterapia sistêmica para processos inflamatórios agudos da pele. E a parte 2, uma pincelada em urticária, vai emendar com antihistamínicos e finalizando com escabiose. Urticária é um tema muito vasto. Eu fiz o compacto do compacto. Quem se interessa, eu aconselho esse artigo de revisão excelente. Depois você dá um pause no vídeo, pega a referência. O Paulo Ricardo Criado é um grande estudioso de imunologia e tem uma publicação na revista de dermatologia brasileira que está aí, que você pode pegar depois pausando e vendo a referência. De uma maneira muito simplificada, eu vejo a urticária como uma disfunção do mastócito, né? Vários fatores podem atuar no mastócito, tanto fatores imunológicos, mais comumente reação do tipo 1, a pessoa já teve apresentação àquele antígeno, seja um medicamento, um alimento, e numa posterior apresentação vai desencadear a reação e vai se ligar, o mastócito tem receptor para IgE, vai degranular esse mastócito, mas também outros fatores imunológicos, como ativação de complemento, autoanticorpos. A gente sabe que em urticárias crônicas, às vezes você tem autoanticorpo contra o receptor de IgE. Mas veja que também, às vezes, uma simples pressão na pele faz o mastócito degranular e aquele lugar provocar uma urticária, né? Urticária do tipo dermográfica. Pessoas que têm urticária com suor, com sol, até com estresse. E mesmo alguns fármacos podem atuar diretamente no mastócito sem ser de mecanismo imunológico. O importante é a gente ver que ali do lado direito, né, as letrinhas estão um pouco pequenas, mas a histamina é o carro-chefe, é o mais conhecido dos componentes desses grânulos, mas existem uma série de outros componentes nesses grânulos do mastócito que vão levar à apresentação clínica. E a depender da intensidade e da localização, a gente pode ter um quadro, desde ali no centro, um angedema, só um inchaço de lábios, às vezes a pessoa tem inchaço de lábios e de olhos, às vezes ela tem uma combinação de angedema e de urticária, dessas placas vermelhas que aparecem pelo corpo. Classicamente, a urticária ela não é uma lesão persistente, ela dura por horas em algum local e depois vai sumindo e vai aparecendo em outros locais. Às vezes a urticária física, né, ali embaixo, se a pessoa desenha dermografismo, ela dura alguns minutos apenas. Então a urticária, tanto pela pressão, como pelo suor, pelo calor, pelo frio, ela não é muito demorada. Já a anafilaxia é o mesmo processo, só que é uma degranulação maciça de mastócito por toda a circulação e vai levar ao quadro de uma vasodilatação muito intensa, vai ter uma taquicardia, a pressão vai cair, pode ter constrição de vias aéreas, edema de glote e toda essa gravidade que é o choque anafilático. E aqui o resumo do resumo, você atendeu alguém com urticária e angedema no pronto-socorro. História, bom, o paciente está consciente, você vai pegar a história de remédio, de alimento, epidemiologia, né? Urticária pode ser uma manifestação de uma infecção viral. E nesse momento que nós estamos agora, né, estamos em maio de 2020, a Covid, a gente sabe que pode cursar também com urticária e diversas outras manifestações cutâneas. Vamos ver se esse paciente está com algum comprometimento respiratório, não tem, parte cardíaca está normal, na história teve febre, comprometimento articular, você vai dar mais ou menos atenção dependendo desse quadro clínico e do exame que você fizer. Laboratório só se orientado pela anamnese. Em alguma suspeita de um quadro infeccioso, você pode solicitar uma coisa muito básica. O que você pediria? Veja bem, um hemograma, um leucograma só, proteína C reativa, uma enzima hepática, um TGP, eventualmente uma urina 1, está de bom tamanho. Mas muitas vezes você vai só medicar. A conduta ali eu coloquei na ordem de gravidade, né? Os casos mais graves vão precisar de medida de suporte, vão tomar epinefrina, a dose de adrenalina é 1/3 de ampola subcutânea, poderá ser repetida eventualmente.
Anti-histamínico EV não é todo o pronto-socorro que tem, né? O Benadryl é um nome comercial, não tenho interesse comercial nenhum nele, né? Corticoide endovenoso, então tudo isso para um quadro mais grave. Se o quadro não é tão grave assim, muitas vezes você vai medicar com anti-histamínico intramuscular e anti-histamínico via oral. É muito comum eu ver a conduta do clínico ser somente essa. Muitos desses casos, o anti-histamínico sozinho não vai resolver. O paciente vai ter uma melhora naquele momento, naquelas horas, e no dia seguinte volta a ter urticária. E por que isso? Lembra dos componentes do mastócito? Não é só histamina, tem muito mais envolvido. Então, corticoterapia via oral. Você vai tatear quantos dias. Se você tem a oportunidade de vê-lo no pronto-socorro novamente, você vai dar ali uma semana, depois você vai reduzir a dose e acompanha isso com anti-histamínico via oral. O super mega resumo de urticária angedema no pronto-socorro. Urticária que passa de algumas semanas é outra história, é uma outra investigação, é um outro tratamento. Então, aí é praia do dermatologista e ou do alergista. Falar um pouquinho de antihistamínicos, né? Mesma coisa, né? Eu falei dos corticoides, você tem que tomar uns cuidados, né? É muito difícil de antihistamínico dar problema, na verdade, né? Você tem que tomar cuidado ali, está listado glaucoma de ângulo agudo, paciente prostático com estenose de trato gastrointestinal. O que mais dá, na verdade, os antihistamínicos de primeira geração é sedação, principalmente a prometazina, né? Que é o famoso Fenergan, que ele tem tanto na apresentação intramuscular quanto via oral. Ele tem uma ação curta, ele vai agir só durante 8 horas. Outro antihistamínico que tem no SUS é a desclorferinamina, que é o Polaramine, o genérico do Polaramine. Também é muito comum errarem a dose, porque a dose aqui do comprimido que tem no SUS é de 2 miligramas, mas a dose desse medicamento é de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo dia, chegando até 6 miligramas de 8 em 8 horas. Existe um medicamento pronto, existe a desclorferinamina de 6 miligramas na farmácia, mas no SUS é o de 2, ou o xaropinho você faz o cálculo quando vai dar para a criança. Os de segunda geração não penetram no sistema nervoso central, em tese não dariam sedação, eu já vi paciente reclamando tomar loratadina e ter sono, mas são vários deles, isso você pode pegar a dosagem em qualquer manual, para poder manusear o antihistamínico. Ele ajuda, é um baita de um ajudante, mas muitas vezes não segura o processo sozinho. Vamos para uma outra historinha, vamos voltar naquela praia lá da primeira aula, que você tomou sol, se queimou, agora outra pessoa, você deu um azar de no dia seguinte ter dormido lá, amanhece todo empelotado, se coçando um monte, né? O que será que te aconteceu? Foi de uma hora para outra, pápulas, às vezes tem uma vesícula em cima, coçando pra caramba. Tá com cara de picada de inseto. E um inseto que você pode dar uma olhada na cama, talvez seja meio difícil, mas você dá uma olhada ali no cantinho da cama, tem uns pontinhos pretos. São restinhos de um animal, restos de fezes desse bandido, que é a cimidíase, popularmente conhecido como bed bug, né? Isso, há um tempo atrás, praticamente só tinha na Europa e nos Estados Unidos, e nós importamos eles. Eu já peguei um ou outro caso, é um tipo de percevejo, é terrível, ele é ruim de morrer, dedetização comum não resolve muitas vezes, tem que chamar, às vezes, um cara especialista em percevejo para eliminar ele da sua casa. E já que a gente está falando desses bichos pequenos, vamos falar uma grande estrela da dermatologia para encerrar esse nosso bate-papo, que é a escabiose. Primeira coisa, gente, o que é a escabiose? Qual que é a etiopatogenia? O que acontece? Você tem uma infestação pelo Sarcoptes scabi e variedade hominis. Um monte de paciente fala, mas eu não tenho cachorro, eu não tenho bichinho. Não vem de cachorro e não vem de bichinho. Existe a sarna canina que pega no homem? Sim, mas ela é autolimitada. O Sarcoptes aí não consegue se reproduzir. Só que tem a reação de hipersensibilidade a ele. Eu vejo muito exagero no diagnóstico e vejo tratamento insuficiente. Isso nesses anos que eu clinico, estou na prática clínica aí. Os diferenciais de escabiose são muitos. Eu peguei mais uma vez aqui no Medscape
vocês têm lá isso, diferenciais de escabiose, mas eu dei uma peneiradinha, mesmo assim me sobrou muita coisa, né? Então a quantidade de coisas que coçam, que vão aparecer no pronto-socorro é muito grande. Então não é tão fácil dizer que é escabiose. Quais são as pistas para escabiose? Escabiose tem uma evolução lenta. Você entrou em contato com um bichinho daquele, um ácaro. Ele vai se reproduzir, vai começar uma reação de hipersensibilidade que vai aumentar. Ele dá muito mais em áreas quentes. Então, o clássico aí, a gente vai mostrar essa foto da mão outras vezes, essa coceira que vai dando nos interdígitos, nos punhos, fossa cubital, axila, região genital, às vezes abdômen, mama, mais comum em mulheres, né? Ele vai piorando passo a passo. E a maior pista ainda vai ser se tiver mais alguma pessoa próxima se coçando. O tal do túnel da escabiose que os livros falam, tudo quanto é lugar fala, isso é raro de você encontrar. Olha, em 30 anos procurando o túnel, eu encontrei 2 vezes. Não é tão fácil mesmo, tá? Então não espere túnel, você espere áreas eczematizadas, áreas irritadas. A história epidemiológica, diagnóstico de escabiose nem sempre é fácil. Crianças, né, a parte de crianças muito novas, as lesões são mais disseminadas, às vezes lesões plantares, lesões disseminadas pelo corpo. E uma localização que é praticamente patognomônico é lesão em genital masculino. Pápulas ou nódulos coçando, se essa pessoa tem coceira em outras partes do corpo, é praticamente uma assinatura de escabiose. Nada dá esse quadro. Às vezes até, inclusive, isso fica mesmo depois de você tratar. Aqui uma foto que eu peguei da mãe e da filha. Você vê que não tem muita lesão elementar. Se você parar o vídeo depois e olhar com calma, você vai ver tem umas papulinhas, tem umas escoriações, mas não tem aquela lesão elementar. É o conjunto da história para você fazer o diagnóstico. Muito bem. Evolução lenta, áreas quentes, vou ver epidemiologia. Dá até para fazer uma raspagem pesquisa direta do Sarcóptes. Não é todo o laboratório que faz, não é muito rotina, mas é cabível de se fazer. Vamos tratar. Aí pesquisando, tanto no Medscape quanto na revisão da Cochrane, né? A ivermectina só pode ser usada acima de 15 quilos. A dose você dá no dia 0, você dá hoje. Ou a permetrina em creme, uma aplicação noturna e repete 7 dias depois. Fora isso, você vai precisar tomar os cuidados com as roupas, você vai ter que tratar os familiares. Mas está faltando uma coisa nesse tratamento, né? Você tem que tratar o processo inflamatório paralelamente. Você imagina aquela pessoa toda eczematizada, se coçando toda, e você dá um remédio só para matar o Sarcóptes. A coceira vai melhorar? Não vai. É o mesmo raciocínio se um mosquito picar sua perna, você mata o mosquito, não vai melhorar a coceira. Você tem que tratar o processo inflamatório em paralelo. Perfeito? Então, essências da dermatologia nessa parte 2. Urticária aguda, só o anti-histamínico pode não ser suficiente. E escabiose, o diagnóstico não é tão fácil e você trata a inflamação em conjunto. Tudo bem? Aí estão os meus contatos, site e tudo mais. Muito obrigado.